Tudo bem? Para a nossa leitura de hoje, vamos ler Deuteronômio 5 e 6, Salmos 82 e Atos 3 e 4. Pai, obrigada por a palavra, Senhor. Obrigada por esse dia. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui conosco, Pai. E quando esse vídeo, Jesus, chegar às pessoas que o Senhor enviou a sua palavra, que ela, Senhor, cumpra o seu propósito, que ela não volte vazia. A tua palavra é a verdade, Pai. E a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia. E que haja, Senhor, libertação, que as cadeias caiam, que os ouvidos sejam abertos, que os olhos sejam abertos e as pessoas possam se olhar no espelho, olhar para dentro de si e ver que dependem do Senhor, Pai, precisam do Senhor. Por isso que elas estão se sentindo vazias e perdidas, Pai, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que a situação, Pai, que essas pessoas se encontram, se elas estão sentindo como se não estivesse viva, Pai, se estivesse apenas respirando, que o Senhor possa, Senhor, se chegar a elas e entregar a vida abundante que o Senhor veio para dar. Que quando se arrependerem e se converterem, Pai, te confessarem como Senhor e Salvador, reconhecer o seu poder, reconhecer a verdade do Evangelho, Pai, que elas sejam salvas e libertas em nome de Jesus. Amém? Deuteronômio 5 e 6. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouve, ó Israel, estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos. E aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com a mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses os dias de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongues os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão. Com grande voz nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim me deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardente em fogo, vos achegaste a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com um homem e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda as ouvisse a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente, falando do meio do fogo como nós, ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo que eles te disseram, em tudo falaram bem.
Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu hás de ensinar para que cumpram na terra que eu lhes darei por possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, não declinais nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis nos dias da terra que haveis de possuir. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra em que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno a teu filho e ao filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o nosso Senhor é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes, e as casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados e tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comestes e fartares. Guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirei outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos, que tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuais a boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais. Para que lance fora todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor, os nossos olhos, fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para vos guardar em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Aleluia, Jesus. Salmos 82. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu possuis todas as nações. Aleluia, Jesus. Atos 3 e 4. Glória a Jesus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um homem, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa.
E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois ele era o que assentava-se e pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse a um homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer, a que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também a vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: O Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quando vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois dele falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo, anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e aquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está que estas coisas diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer entre contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que se não divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum.
E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haveria de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas venderam-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Então José, cognominado pelos apóstolos Bernabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, essa é a tua palavra, Pai. Eu creio que a tua palavra é a verdade, Jesus. A tua palavra, Senhor, é fiel, é eficaz. A tua palavra é a mesma, Jesus, ela é eterna. Pai, ela aconteceu nesses dias, Jesus. E esses foram cheios, Senhor, do Espírito Santo, e esses foram salvos, e esses foram alcançados pela palavra. Pai, a palavra é a mesma, ela se renova, mas ela não fica ultrapassada. Senhor, que ela cumpra hoje, Jesus, esse propósito. Venha nos encher, Espírito Santo, de força, coragem, de entendimento da tua palavra, de sabedoria e conhecimento, e de poder, Jesus. E que haja, Senhor, libertação, Pai, aonde esse vídeo chegar, aonde a palavra chegar. Não se trata, Senhor, da internet, não se trata da minha pessoa, se trata do teu poder, Pai. O teu poder, Jesus. O teu poder, Pai. O teu poder, Jesus. Que a tua paz encontre as pessoas que precisam de paz. Que a libertação encontre aqueles que precisam ser libertos. A salvação aqueles que precisam ser salvos. A vida encontre aqueles, Senhor, que estão para morrer, que desistiram da vida, Pai. Ai, Senhor, que a tua paz encontre aqueles que estão, Senhor, atordoados. Ai, Jesus, o Senhor é o eu sou. O Senhor é aquilo que nós precisamos, Pai. O Senhor é a vida que não temos sem o Senhor. O Senhor é o ar, Pai, dos nossos pulmões. Obrigada, Jesus, pela renovação da nossa mente, pela transformação da nossa mente, Pai. E que essa palavra se cumpra, Jesus, que ela saia do papel e se cumpra na nossa vida. O Espírito Santo não está no papel. O Espírito Santo está em nós, Pai. O Espírito Santo habita em nós. E que essa palavra se cumpra, Jesus. Que nós testemunhamos, Senhor, do teu poder. Que nós possamos testemunhar, Pai, de tudo que está escrito aqui. E que se cumpra na nossa vida, Pai, através de nós. E que as pessoas que não leem a Bíblia, Deus, ao olharem para a nossa vida, elas possam ver, Jesus, a cura, a transformação e libertação, Pai. Que o Senhor faz através da tua palavra, através do Espírito Santo, Pai.
Que nós, como cartas vivas, possamos te representar, Jesus, e te apresentar aqueles que não te conhecem, e te apresentar aqueles que estão cegos, Pai, em idolatria, em pecado, Jesus. Que a sua palavra saia do papel e se cumpra na nossa vida, Pai. Que nós possamos ser cheios do Teu Espírito. E tudo que nós fazemos, Pai, para impedir a Tua palavra, caia por terra agora em nome de Jesus. Que a incredulidade caia por terra agora em nome de Jesus. Não é a palavra que não é eficaz, Pai. É porque a palavra não pode acontecer e se cumprir onde não há a fé, Jesus. Então, que toda incredulidade saia agora, Pai, e dê lugar para a fé. E que o Senhor possa cumprir a Tua palavra, Senhor, em nós e através de nós. E por toda a terra, Pai, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é Deus. Quebranta esses corações, Jesus. Quebranta esses corações. Alcança essas pessoas, Pai. Aqueles que estão em situação de rua, em situação de guerra, em perseguição religiosa, em pecado, Pai. Aqueles que estão em cegueira espiritual, surdez espiritual. Aqueles, Senhor, que estão cativos, oprimidos. Que haja, Senhor, libertação, transformação. Ai, Pai, que o Senhor tome o seu lugar na nossa vida, que o Senhor seja o centro, que o verdadeiro evangelho volte a ser pregado nas igrejas, nos púlpitos, Pai. Destrona os outros reis, destrona os outros deuses, Pai. E toma o seu lugar, Pai. Só o Senhor é rei, só o Senhor é Deus, Jesus. Que a Tua palavra cumpra o Teu propósito agora, em nome de Jesus. Que nós nos deixemos, Pai, sermos convencidos, convertidos, que nós nos deixamos transformados, Pai. Nós não podemos resistir ao Seu poder. Não há demônio na terra, Pai. Não há homem na terra, não há demônio na terra que possa resistir ao Teu poder. O Senhor é sobre todo nome, Pai. O Seu nome é sobre todo nome, Pai. Debaixo dos nossos pés, nós dizemos que os demônios não vão prevalecer na nossa vida. A depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade, o que é espiritual, toda doença que é espiritual, Pai, sujeita ao Teu nome e cativa ao Teu nome agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toda a guerra espiritual agora, que caia por terra, em nome de Jesus. Vencido e sem força, Pai, nós declaramos o inferno vencido e sem força, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Pai. Santifica a Tua igreja, Pai. Santifica a Tua igreja para que ela possa avançar e o inferno não prevalecer, Pai. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo e poderoso é o Teu nome. Glória a Jesus.